Vamos iniciar com esta aula o capítulo 3 do curso de Fundamentos de Aeronáutica, preparado pelo Universo Exato. Este capítulo aborda as principais partes que compõem um avião, assim como as principais forças que atuam sobre ele. Iniciaremos nessa primeira aula detalhando a asa e a fuselagem. Apesar dos aviões serem projetados de acordo com o tipo de missão, normalmente eles possuem os mesmos componentes básicos. Vou mostrar agora as principais partes de um avião comercial típico. O corpo central de um avião é chamado de fuselagem. É nele que os tripulantes e a carga paga se encontram, como passageiros, bagagem e o transporte de carga em geral. Está localizado na fuselagem dianteira a cabine de comando do piloto, ou cockpit. Na fuselagem traseira se encontra o conjunto da cauda, onde temos os estabilizadores vertical e horizontal. A asa é o principal gerador de sustentação para o avião. Nela também encontram-se instalados os tanques de combustível. O conjunto motopropulsor é composto pelo motor, a nacelle, que envolve o motor, e o pilone, que suporta todo o conjunto. Normalmente, esse conjunto é localizado na asa ou na cauda do avião. O trem de pouso é um sistema responsável por suportar a aeronave em solo. Ele é bastante exigido durante o pouso. Na maioria dos aviões existe o trem de pouso principal e o trem de pouso de nariz. Na barriga ou canoa inferior do avião, em inglês belly fairing, estão instalados alguns sistemas como o sistema hidráulico. Na maioria dos casos, a máquina de ar-condicionado e alguns equipamentos eletrônicos também estão nesta região. Esta estrutura forma um compartimento não pressurizado. As principais superfícies de controle responsáveis pela manobrabilidade do avião se encontram na asa e no conjunto da cauda. O corpo central do avião é chamado de fuselagem. Ela aloca os passageiros, a tripulação, os controles necessários para operar o avião e o transporte de carga. As cargas transportadas podem ser tanto civis como militar, em que são transportadas armamentos de vários tipos. É a parte mais essencial do avião, já que os outros componentes estão ligados a ela. O desenho da fuselagem pode variar bastante dependendo da missão que o avião foi projetado para executar. Aviões pressurizados normalmente possuem uma fuselagem no formato de um cilindro, ou bem parecido. Isso é devido às cargas de pressão que a fuselagem é submetida durante o voo. Uma seção transversal cilíndrica suporta com muito mais facilidade as cargas resultantes do diferencial de pressão interno e externo. A fuselagem dos aviões não pressurizados não está exposta às cargas de pressão. Eles devem ser projetados apenas para suportar as cargas aerodinâmicas e de peso. Portanto, podem ter uma seção transversal com geometria variada, de acordo com a sua missão. Os dois tipos principais de construção de fuselagem são o monocoque e o semimonocoque. No monocoque, o revestimento é rígido e deve ser resistente às cargas que atuam sobre a fuselagem. Na configuração semimonocoque, os esforços estruturais são suportados pelas cavernas de pressão, em inglês frames, pelo revestimento, ou skin, e pelas longarinas, ou stringers. Esta é uma foto de uma parte da fuselagem de um avião pressurizado, com as cavernas na vertical e as longarinas na horizontal. Sua estrutura deve ser bastante resistente. A asa é o principal componente que fornece a força de sustentação que o avião precisa para realizar o voo. O perfil de seção transversal da asa é conhecido como perfil do aerofólio. Veja o corte apresentado na figura abaixo, que destaca o perfil do aerofólio para esta asa em específico. Este perfil é definido no projeto para atender
às exigências da missão estabelecida para o avião. Em um capítulo mais à frente, vou explicar melhor os conceitos de aerofólio. O perfil da seção do aerofólio, em conjunto com a forma da planta da asa e a posição da asa na fuselagem, de novo, dependem da missão do avião e o melhor compromisso necessário para o projeto do avião como um todo. A posição da asa na fuselagem pode ser uma das 3 formas apresentadas: asa alta, asa média ou asa baixa. Em capítulos mais à frente, é mostrado a melhor posição da asa para um projeto de avião, de acordo com a missão e a performance requeridas. A forma da planta da asa pode ter os seguintes desenhos. Para a asa reta, temos a retangular, a trapezoidal e a elíptica. A forma elíptica é a mais eficiente aerodinamicamente falando entre as 3. Temos também as asas enflechadas, a de leve enflechamento, a de enflechamento moderado e a de alto enflechamento. Um terceiro conjunto é a asa do tipo delta. Temos a delta simples e a delta complexa. Todas essas variações de asa e a aplicação dela serão melhor explicadas em aulas mais à frente. Vejam neste desenho algumas partes integrantes de uma asa: as longarinas e as nervuras para fornecer a resistência estrutural, o tanque de combustível, que ocupa o espaço que vai até a ponta da asa, e o revestimento para dar o desenho aerodinâmico necessário. Bom, vamos ficar nessa aula por aqui. Na próxima, vou falar de outras partes essenciais que compõem o avião. Até lá!